Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Puzzlecast. E hoje aqui comigo um convidado super especial. Fica aí. Flávio Wagner! Olá, Stephanie! Seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. Finalmente, que prazer né? poder estar aqui com você. Sou grato a Deus pela sua vida, Stephanie. E eu também, Flávio, um prazer. Eu estou muito honrada, né, de estar aqui com você. Além de toda a nossa história, né, uma caminhada, uma jornada aí de muitos anos, né? Verdade. De amizade. E agora uma nova fase, uma nova versão. Verdade. Novo homem. Uma nova mulher, um novo homem, porque é uma Verdade. nova versão da Stephanie, uma nova versão Exato. do Flávio, né? Verdade. Flávio, para quem não te conhece, conta pra gente quem é Flávio Wagner. Uau! Flávio é um filho amado, né? Filho amado do pai, um homem de fé, um homem de coragem, um homem que gosta de desafios. Isso eu posso testificar. E servo. É isso aí. É difícil, né? É difícil falar da gente, né? Mas é verdade, eu posso testificar, né? O Flávio é um homem de fé, um homem corajoso, né? Amém. Flávio. Flávio, conta para nós um pouquinho, né, dessa jornada sua. Você hoje mora aqui nos Estados Unidos, mas você não nasceu aqui, Exatamente. Né? Conta um pouquinho para nós dessa jornada, como você veio parar aqui, né? Exato. Bom, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nascido em Campo Grande. Aos 14 anos, eu tinha 14 anos, minha família se mudou para Goiânia. Meu pai era bancário, foi transferido para Goiás e toda a família foi viver em Goiás, onde eu vivi por 8 anos e um dia eu tive um sonho de viver o sonho americano, né? Tive esse desejo de viver o sonho americano. Eu tinha 22 anos de idade e vim para São Francisco. Carou o desafio. Carei o desafio, Stephanie. Vim para Califórnia e aqui eu estou por 15 anos. Sim. Aqui tem uma nova... Aqui você está enraizado, né? Enraizado, Stephanie. Filhos, né? Deus realmente mudou totalmente a minha história. Eu creio que Deus também tem mudado a história da minha geração. Sim, com certeza. E esse Flávio que vocês estão vendo aqui hoje, gente, esse homem, né? Ele passou por vários desafios, né, Flávio? Exatamente. Principalmente naquela fase inicial, como todo imigrante chegando aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, né? Fase de adaptação, todo o processo emocional envolvido. Exato, Stephanie. Não é uma tarefa fácil, né? Sim. Bom, eu cheguei nos Estados Unidos e, né, deixando a família lá, deixando a minha namoradinha, que era a Camila. A high school... como é que fala? A high school... Esqueci a expressão. É a namorada da adolescência, Exatamente. Né? Então, assim, vim para um lugar onde eu não conhecia praticamente ninguém, tinha somente um conhecido aqui. E foi um grande desafio, né? Passei por várias fases, mas principalmente nesse momento inicial, nessa primeira fase inicial de chegada, eu sofri com um grande mal que eu acredito que vários dos imigrantes sofreram ou talvez ainda sofrem, que é a depressão. Então, eu vivi 3 anos praticamente afundado na depressão, com pânico, crise de pânico, muito depressivo mesmo, que eu chegava e empolava o braço, empolava o rosto, né? Mas isso foi algo que você conseguiu detectar naquela época ou levou um tempo, Flávio? Levou um tempo, Stephanie. Um dos maiores fatores que me levaram a não entender por que eu estava sofrendo com aquilo era realmente o déficit de atenção que eu tinha e eu não sabia. Que em 2014 eu comecei a tentar entender o que estava gerando aquilo em mim, né? Qual era o motivo que eu estava sofrendo com aquela dor que não havia explicação. Então, eu comecei a gerar autoconhecimento sobre mim, quem eu era, qual era a minha identidade, quem eu era em Deus, né? E o que tinha causado aquela dor dentro de mim, né? Então, comecei lá atrás, desde quando eu era criança, né? Desde na escola, nos lugares onde eu trabalhei, exatamente. Então, assim, eu comecei a entender
por que eu estava vivendo tudo aquilo, né? E nem sempre, né, Flávio, como muita gente ignorantemente acha que isso é um mal espiritual. Exatamente. Né? Obviamente, o diabo não vai perder uma fragilidade, né? Uma oportunidade de agir na nossa fragilidade. Mas não necessariamente, igual você falou, isso começou, desencadeou de uma questão natural. Que era o déficit de atenção, né? E a falta de conhecimento disso foi gerando um contexto que te levou a uma depressão. Exatamente. Uma pressão extrema. E aí você começa a lembrar, por que quando eu estudava na escola, todo mundo era inteligente e eu não era? Porque todo mundo gostava de brincar e eles me deixavam de fora, eles não queriam que eu brincasse. Por que todo mundo conseguia praticar algum esporte legal e eu não conseguia? Por que algumas pessoas se destacavam mais no trabalho e eu talvez não conseguia ter o mesmo rendimento, vamos dizer assim? Então, eu comecei a tentar me entender. Naquele momento, em 2014, aonde eu consegui fazer uma autoanálise. Uma análise, mas comecei a desfazer muita coisa dentro de mim. Muitas coisas que me prendiam ao meu passado, né? Eu acho que o mais difícil de tudo é você fazer essa desconstrução, essa é a palavra. A desconstrução de si mesmo. Então, eu passei a fazer essa desconstrução, entender realmente quem eu era, quem era o verdadeiro Flávio, né? Um homem de fé, um homem de coragem, um homem próspero, um homem que nasceu para governar, um homem que nasceu para reinar. Para ser cabeça e não cauda. Exatamente. Então, a partir do momento que eu entendi isso, foi uma chave que virou na minha vida. Ativou foi algo que... a sua verdadeira identidade. Foi algo, assim, maravilhoso, que eu me encontrei, Stephanie, ao ponto de eu olhar para fotos anteriores, ali de 2014 para trás... E eu não conseguia, assim, me identificar mais. Falar, peraí, quem que é aquele cara ali? Me conectar. Quem que é aquela pessoa da foto? Parece que não é eu mais. Interessante, né? Como essa ativação da sua verdadeira identidade, que veio através da desconstrução de muitas ideologias, de muitas afirmações. Exatamente. E verdades que você trouxe para dentro de si, virou a chave totalmente da sua vida. Exatamente, virou totalmente. 2014, até então, vivendo uma escassez mental muito grande, né, profissional, em todos os sentidos. Eu trabalhava em alguns empregos, eu não rompia porque tinha algo ali que não deixava eu ir, algo que não deixava, que me segurava. Mas até então, quando eu entendi isso, quando eu entendi a minha verdadeira identidade, tive esse verdadeiro encontro com o Espírito Santo, tudo mudou. Tudo mudou, né? A chave virou. Tudo mudou, exatamente. Flávia, é tão interessante porque você veio de uma família cristã, inclusive de pastores, né? Exatamente. E mesmo conhecendo Jesus, tendo esse convívio na sua casa, na igreja, cresceu na igreja, isso não te privou de ter que ter um encontro pessoal com Jesus, Exatamente. Né? Chega um momento que nós todos vamos ter esse encontro, né? Às vezes de uma forma mais fácil, às vezes de uma forma um pouquinho mais dolorida, né? Sim. Mas Deus, ele trabalha de várias formas. E vai chegar um dia que ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar, porque ele já tem um propósito, ele já tem uma visão. Quando você nasceu, Deus já te deu uma visão. Uhum. Deus, ele te deu uma visão, ele te deu algo ali para sua vida que ele sabe que ele quer que você faça. Só que ao meio desse caminho, Stephanie, o inimigo, ou talvez até nós mesmos, através do nosso, começamos a sabotar esse plano perfeito de Deus para nossa vida. Uhum. Então chega numa etapa que é exatamente assim, você precisa decidir. E você precisa identificar isso. Ou você segue de uma forma, talvez, com seus olhos tapados, ou você para e fala assim, peraí, meus olhos estão tapados, mas eu preciso de água. Aí você coloca água viva. Começa a lavar os seus olhos com água viva, água do Espírito. E você começa a ver. E você começa a ver coisas que esses olhos aqui não podem ver. Sim. E exatamente isso que tem acontecido na minha vida. Então, assim, eu tenho começado a ver de formas sobrenaturais. Sim. Né? Flávio, você concorda comigo que esse processo de transformação
de trazer à existência aquilo que o Espírito de Deus já tinha plantado, o design de Deus para você, né? Porque assim, um ser humano não cria isso aqui e fala, para que serve? Vou usar para quê? Vou usar para fazer como um microfone. Não, na verdade ele tem um desígnio e cria algo dentro desse desígnio. Eu preciso de algo que maximize a voz. Então vou criar um microfone, né? Um exemplo. Então, quando Deus te criou, Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós um design, um desígnio, um propósito, uma visão. Exato. Só que, como você falou, né, a gente vai construindo camadas, o diabo, as pessoas, a nossa cultura, a nossa família, vai construindo exatamente os traumas, vão bloqueando. Então, você concorda comigo que para trazer a existência, a realidade, o Senhor te colocou num processo, te arrancou da sua segurança, te colocou num lugar onde havia muita pressão para você conseguir, né, no meio de tudo isso. E além das condições, porque você estava num lugar que te proporcionava bastante pressão, eu tenho certeza que Deus alinhou pessoas, né? Conta pra gente como foi esse alinhar de Deus para essa pressão virar poder. Exatamente. E assim, exatamente isso, Stephanie. E você falando disso, eu me lembro daquela passagem do cego ali na cidade de Betsaida, né? Sim. Que o cego que havia vivido a vida toda dele naquela cidade ali, e ele já sentia confortável naquele lugar, ele já entendia o lugar onde ele estava, e de repente chega um homem, Jesus, coloca a mão sobre ele e fala para ele assim, peraí, o que você está vendo, né? Eu vou operar um milagre na sua vida, o que você está vendo? Ele fala, eu estou vendo tudo embaçado ainda. Jesus pega aquele homem pela mão e leva ele para fora da cidade. Eu imagino quando ele leva esse homem para fora da cidade, ele leva esse homem para um lugar de insegurança, para um lugar onde ele não tinha caminhado, por um lugar talvez desconfortável. Totalmente desconfortável, totalmente um lugar assim que ele falou assim, peraí, aonde eu estou indo, né? Mas eu entendo que Jesus, Deus, ele sempre vai operar um milagre na nossa vida, às vezes em situações e em lugares difíceis, lugares onde a gente não está conseguindo ver. Mas quando Jesus coloca a mão sobre aquele homem e pergunta para ele, e agora, o que você está vendo? Ele fala assim, você está vendo? Eu estou vendo claro. O que eu concluo com essa passagem? Que Deus quer que nós vemos de forma clara. Deus quer que nós vemos de forma clara. E muitas das vezes é necessário que nós saímos do lugar onde nós estamos para depender de Deus, para depender do Senhor Jesus, porque é Ele que vai estar nos levando para o lugar do milagre. Para a sua experiência pessoal, né, Flávia? Porque, assim, Deus não tem netos, Deus tem filhos, né? Então, muitas vezes a gente tem aquele conceito errado de que você nasceu numa família cristã, você é filho de pastor, é neto de Deus. Exato. Mas não, a sua experiência com Jesus, ela tem que ser pessoal. E é nesse momento onde você sai dessa zona de conforto que você vai ter que experimentar. Exato. E existe uma cobrança, às vezes, das pessoas, né? Sim. Você é filho de pastor, né? Você é filha de pastor. Mas, por exemplo, assim, você é um ser humano. Claro. E você vive experiências com Deus como todo mundo. E eu acredito que chega um tempo que Deus ele vai agir em teu favor. Ele Sim. vai operar aquilo que ele tem. E Deus trabalha no tempo, né? Ele não faz nada fora do tempo. Então, esse é o tempo do Senhor para a nossa vida. É verdade, Flávio. E temos desafios, grandes desafios pela frente, Amém. Né? Mas eu acredito, Flávio, né? A palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente se foca em amar a Deus, todas as nossas circunstâncias vão cooperar de alguma forma. O tempo difícil, a pressão, ela é um treinamento e um preparo para algo extraordinário, né? Exato. Que você está vivendo hoje e ainda vai viver, para o que vem pela frente. Exato, exatamente. Deus sempre está nos preparando, né? Sim. Sempre novos desafios vão surgindo, mas Deus ele quer que nós nos encorajar a sermos homens de fé, né? E de coragem, né? Sim. Nós precisamos ser... O que Deus falou para Josué? Né? Seja forte e corajoso, não é verdade? E o resto eu vou fazer. É ele que traz as ferramentas, é ele que faz, né? O que eu entendi nesse processo da minha vida, nesse exato momento,
é que eu preciso estar disponível para o Senhor. Deus, ele está à procura somente de alguém disponível. Você fala, Senhor, eis-me aqui, Deus vai te usar, querido. Pronto, é o que ele quer ouvir de você. Se você falar assim, Senhor, sim, eis-me aqui, o Senhor vai te usar. Amém? E o Senhor procura, sabe o quê? O Senhor não procura adoração. Ele procura adoradores que adorarão. Ele tem suficiente, tem bastante no céu, exatamente. Deus, ele busca adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Então, se você é um empresário, assim como eu sou um empresário, em 2014 eu vivi esse processo de transformação. Quem me conhece de perto viu o que Deus tem feito na minha vida, na minha família. Eu adoro a Deus também como empresário, na minha empresa, né? Eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele tem feito e entendo que o Senhor é o provedor, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todas as coisas, né? E eu sempre declaro que porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sim. E aquela ideia, né, Flávio, que você falou é muito interessante, porque assim, nós somos agentes do céu, embaixadores do reino de Deus. Amém. Na missão de médicos, na missão de empresários, na missão de dona de casa, na missão de mãe, de pai. Na verdade, a nosso chamado e a nossa posição é embaixador de Cristo, né? De um reino superior. E nós somos representantes dele, independente do que a gente faz, da nossa função. Stephanie, eu acredito muito nisso, que quando Deus te dá algo, quando Ele te delega algo, Ele coloca um cetro na sua mão. Ele fala assim, filho, governa. Sim. Eu sou contigo nesse lugar. Você é um empresário, você não é só um empresário, você me representa aí onde você está. Sim. Você chegou nessa cidade, você vai ser meu representante nesse lugar. Você chegou nessa casa, nessa vizinhança, você vai mudar esse lugar com a minha presença. Sim. Então, assim, aonde você está, a presença do Senhor está com você, o cetro do Senhor está nas suas mãos e você vai prosperar em tudo que você fizer. Amém. Flávio, você me lembrou aqui, né, que eu adoro ilustrações, né? Como quem lê o livro sabe. Mas eu adoro desenhos também, né? Porque como eu já falei anteriormente, eu acho que os desenhos, eles não foram feitos para crianças. As mentes que desenvolveram foram mentes adultas. E presta atenção, existem mensagens muito profundas, né? Você falando de identidade, eu me lembro demais. Sempre me volta aquela cena do Rei Leão. Para quem assistiu o filme, né? Sabe que ele foge por causa de uma mentira. Que o tio ganancioso, que vamos colocar que ele represente o diabo nessa história, né? Acusou ele de assassinato. Ele não tinha culpa da morte do pai, né? Não, pelo menos diretamente, como ele impôs. Mas ele foge dos problemas. E ele começa a viver uma vida confortável. Uma vida confortável. Só que aí aparece o macaco lá, né, da floresta. Aquele macaco lá, que ele é como se fosse esqueci aqui o termo. Como se fosse assim, um representante, uma autoridade, né? E ele vai atrás dele, assim como o Espírito Santo vai. E ele tenta convencer ele de voltar, porque ele está vivendo uma vida comum ali, como todos os outros. E o macaco fala para ele, você nasceu para reinar. Você nasceu para reinar. E ele, não, mas eu não quero, não vou. Né? Ele se esqueceu que ele não era como os outros. Ele esqueceu a identidade dele. Né? A parte mais legal para mim é quando o macaco fala para ele assim, seu pai tá vivo. Porque o pai dele havia morrido, né? E ele fica muito empolgado. Como assim meu pai tá vivo? Seu pai tá vivo, vou te mostrar ele. Aí ele leva ele até um rio, até uma água, e com a lua, né, a luz da lua, ele mostra e fala, olha. E aí quando ele olha, ele vê o próprio reflexo, e ele vê o reflexo do pai. Aí de repente ele fala, o pai tá dentro de você. Aí ele enche de coragem e volta para assumir um reino que ele havia abandonado. E muitos de nós, como cristãos, crentes, nascidos de novo, filhos de Deus, como esse leão, vivendo uma vida confortável no sentido assim, sem propósito. Exatamente. Sem entender, né? E aí chega aquele momento da nossa vida que o Espírito Santo aparece, dá uma cajadada na cabeça, acorda! Você nasceu para reinar. Levanta essa voz e ruge.
Amém. Né? E ruge, volta para reinar. Você precisa assumir o lugar lá na sua família, onde o diabo construiu um reino de idolatria, de divórcio, de prostituição, de tantas coisas. Volta e reina. Exatamente. Né? E esse é o chamado, né, Flávio? Para os nossos irmãos que estão ouvindo. Exatamente. É tempo, não é tempo de perder, não é mais tempo de perder. Não podemos perder tempo. Exato. Não podemos perder tempo. Deus está chamando homens, mulheres fortes no reino dele para poder fazer a diferença nesse tempo. Sim. Né? Eu acredito que homens e mulheres irão se levantar nessa geração e para levantar e exaltar o nome do Senhor. Sim, e né? eu creio, Flávio, que o Senhor tem feito algo sobrenatural, o Espírito Santo, né? Como você mencionou, arrancando, porque o diabo ele realmente ele atacou com muita força, né? Esse mundo psicológico, né? Quantas pessoas são hoje reféns, estão vivendo depressão, crise de pânico, e pessoas cristãs, né? Pessoas que têm a verdade dentro de si. Mas o que acontece? Todos nós estamos sujeitos, né, a esses problemas emocionais e tudo. Mas o Espírito Santo também tem levantado uma geração poderosa Amém. de homens e mulheres profissionais que estão aí. Gente, se você está vivendo algo, né, levanta a cabeça e lembra que você nasceu para reinar. Amém. Você nasceu para a luz, não Verdade. Foi para as trevas, né? Verdade, Não foi para a escuridão. Verdade. Esse é aquilo que eu falei. Esse é o tempo de nós levantarmos o nome do Senhor e nos levantarmos nessa geração como referência para a próxima geração que vai vir, né? E eu acredito que nesse tempo, né, nós viveremos um grande avivamento através desse posicionamento diante de Deus. Amém. Né? Não importa o que você faz. Você pode ser um empresário, você pode ser um médico, como você falou, você pode ser uma dona de casa, né? Mas lembra-se que o seu papel é super importante no reino de Deus. Sim. Nunca se esqueça disso, né? Muitas das vezes o inimigo ele vai jogar uma flecha, ele vai falar assim para você: você não é igual fulano, você não é igual ciclano. E isso é uma das coisas tão difíceis que o inimigo às vezes tenta colocar na cabeça das pessoas, que é essa questão da comparação. Essa questão de me comparar com fulano, nesse mundo tão digital, né, que nós vivemos hoje em dia, né, essa cobrança que às vezes nós geramos dentro da nossa cabeça, dentro de nós, que eu tenho que ser igual fulano, que eu preciso ser igual ciclano, eu preciso me comparar a ciclano, eu preciso me comparar a fulano. Mas não, Deus tem uma identidade, Deus tem algo especial para cada um de nós. E né? Sem esquecer, né, Flávio, que o padrão é sempre Jesus. É sempre o Senhor. É sempre Jesus. O padrão é Ele, né? Exatamente. Ele é o exemplo a ser seguido, não Exatamente. tem jeito, né? Ele é a nossa luz, né? Ele é o farol. É o nosso farol. Ele é o nosso farol. Guia no meio da escuridão, Exatamente. no meio da tempestade, no dia claro, é Jesus, não tem jeito, né, verdade, Flávio? Stephanie. Verdade. Flávio, e essa nossa vida é um grande quebra-cabeça, né? Meu Deus, como é? Eu fico imaginando assim, meu Deus, sair, né, de um lugar tão longe, Campo Grande, Goiânia, Califórnia, agora tanto tempo, né? Vim para ficar um ano, tô aqui 15 anos. Então, assim, é impressionante, né? E assim, sabe Deus para onde eu vou, né, todo Flávio? esse processo. E ao longo desse processo, né, para onde que eu já fui também vivendo esse processo de transformação, sim, né? Sim. Quando eu vivi essa transformação da mente, né? Eu comecei a ficar louco, eu comecei assim, saiu uma guerra na Ucrânia, lá com a Polônia, eu fui pra lá. Peraí, vamos pro sertão do Nordeste, vamos. Então, assim, você começa a fazer algo no Senhor, coisas assim que você começa a ter encargo que você faz parte do reino de Deus. E não é realmente somente estar em uma instituição, sim, né? Sim. Então, tem sido maravilhoso e transformador tudo isso que eu tenho vivido. E uma das experiências que eu vivi agora há pouco tempo foi estar lá no Rio Grande do Sul, né? Com os nossos irmãos gaúchos lá. E foi maravilhoso ter vivido essa missão, né, do campo. Ali do campo missionário. Exatamente. E o Flávio tem um chamado, né, para isso, para missões, para necessitado. A gente já presenciou vários momentos, né? Porque dentro a missão ela engloba várias partes, né, Flávio? Tem quem vai para o campo, tem quem
trabalha nos bastidores, tem uma série de pessoas envolvidas, né? Uhum. Mas eu realmente, assim, aprecio muito aqueles que é um chamado para pôr a mão na massa mesmo, porque ali a gente vive experiências que ninguém pode viver, né? Sim, e experiências maravilhosas, sim, né? Que você leva para sua vida, assim. O cenário é desastroso, né? É triste. É destruidor, infelizmente. Mas quando você olha para a cruz de Jesus, você consegue ver remissão, você consegue ver amor, você consegue ver transformação, você consegue ver salvação. Então, assim, é maravilhoso. Então, assim, todas as experiências que eu vivi, né, mesmo trabalhando também com os moradores de rua em São Francisco, sempre assim, o amor de Deus na vida de cada um dessas pessoas, né, desses irmãos. Então, é transformador. E, assim, e isso muda a minha vida. Isso me traz mais fé para conseguir vencer nos dias maus. Isso me traz mais fé para conseguir vencer os desafios que eu tenho na minha vida, no ministério, né, na minha família. Então, é transformador. Sim. Falando sobre o ministério, né, tem algo de Deus aí que tá no forninho, já tá cheirando, olha né? Tá quase pronto. Conta para nós esse projeto do céu, esse chamado de Deus. Uma surpresa de Deus da parte do Senhor, né? Eu sou neto de pastor, né? Sou filho de pastor também. E agora a terceira geração de pastores, né? De alguém que não se via como pastor. Nunca me vi como pastor. Nunca me vi como pastor. Eu lutei até o último minuto, não queria. Eu lutei, briguei. Então, e assim, mas quando o Senhor te chama, não adianta você correr, né? Não adianta você fugir, não adianta você. Se você tem um chamado, se o Senhor tem uma promessa para sua vida, ele vai cumprir no tempo dele, né? Então, assim, por mais que ao longo desse processo todo eu lutei, eu passei por várias fases complicadas, difíceis, mas chegou um momento que Deus forjou o meu caráter e me trouxe até esse momento aqui especial de servir, né? Eu me vejo assim, eu vejo com o pastor, esse título de pastor como um servidor, né? Estou aqui para servir os irmãos em amor, né? No que precisar. Então, assim, é maravilhoso. A essência da palavra, né, Flávio? Porque o pastor não é aquele que fica sentado lá na sede dando ordens, é aquele que apacenta. Exato. Que tem cheiro de ovelha, que escuta a voz da ovelha e sabe, opa, peraí, esse choro, esse suado não é uma ovelha que tá bem. Exatamente. É aquele que ele tá junto da ovelha, sim, né? Sim. Então, assim, é lindo ver quando esse título, ele carrega a essência do chamado, com né? Com certeza, né? E assim, tudo isso não aconteceu por um acaso, né? Existe muita oração aí dos meus pais, dos meus avós, né? Da minha família. E crescendo no ministério também, foram muitos anos sendo líder de small groups, né? De células, de grupos de conexão. Treinamento intensivo. Exato. E assim, 2 anos atrás, nós nos mudamos para uma cidade que ficava ali mais ou menos 1h40 da nossa igreja. Então começou a ficar longe para nós estarmos indo todos os cultos. E a nossa oração ao Senhor é que o Senhor trouxesse uma igreja para nós, próxima à nossa casa. E a gente começou a orar, falou, Senhor, traga, né, uma igreja, traga um pastor para cá, traga um povo que vai nos abraçar, que vai nos amar. E nós oramos por muito tempo assim, traga um avivamento para esse lugar, Senhor. E eu tive uma viagem para o Brasil e uma vez visitando a igreja de alguns amigos, o Espírito Santo toma uma pessoa e fala comigo, filho, é eu que quero te usar naquele lugar. Fez igual o José lá, né? Olha, Stephanie, eu estava no restaurante, eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida, e nesse dia ele decidiu me chamar para almoçar, falou, vamos almoçar aqui do lado da igreja? Eu falei, olha, não, eu vou voltar pro apartamento. Ele falou, não, vem almoçar comigo. E eu nunca conhecia essa pessoa nem nada, e chegamos no restaurante, essa pessoa entregou uma palavra para mim. Falou, filho, eu vou te usar naquele lugar. E aí você tem orado para que eu mande uma pessoa, mas quem quer te usar, quem eu quero usar é você. Eu já mandei, já tá lá. E Deus foi muito claro comigo e me deu muitas, porque Deus, ele é um Deus organizado, ele te dá muitos direcionamentos.
E naquele dia ele me trouxe muitos direcionamentos, o que ele queria fazer para esse tempo. E eu pude compartilhar isso com o meu pastor, né? Uma igreja onde eu servi por praticamente 10 anos, que é a MP Church, aqui em Salto de São Francisco. E o meu pastor, ele entendeu esse chamado. Ele falou, Flavinho, eu conheço seu coração. Eu sei que realmente o Senhor está te chamando para o ministério, realmente o Senhor está te chamando para essa nova fase da vida de vocês. E nos abençoou, sabe? Oraram por nós, nos abençoaram. E está conosco, né? Está, assim, em contato sempre com a gente, né? Nos abençoando, né? Nos abençoando nessa nova fase. Ninguém caminha sozinho, Stephanie. É muito importante nós estarmos aliançados e assim, tendo certeza do propósito que Deus tem para cada um de nós, né? Eu me lembro também que, certo dia, nesse processo, quando tudo foi esclarecido para esse novo tempo de plantação de igreja, o Senhor me deu uma cidade. Ele falou para mim assim, Flávio, eu quero que você vá para Tracy e comece a orar nas ruas de Tracy. E isso é muito louco, isso que aconteceu, porque... É coisa pra gente espiritual, não, porque assim, natural não vai entender, olha, não. Realmente, Stephanie, é muito louco o que aconteceu. Porque eu comecei a orar, eu comecei a descer a rua principal de Trace. Comecei a orar, eu comecei a declarar, Senhor, essa cidade será tomada pela tua presença, esse lugar será chamado lugar de milagre, esse lugar será tomado pela existência do teu poder, milagres, curas irão acontecer nesse lugar. Eu comecei a declarar, eu comecei a descer naquela rua e eu comecei assim a chamar a presença do Espírito Santo. E orando ali, depois de passado já praticamente 1 hora, o Senhor fala assim, olha para o lado direito, tá vendo aquele templo ali? Aquele building ali? Então, quero que você vá lá, toca a campainha, fala para o pastor daquela igreja que quem te mandou lá foi eu e que eu vou trazer um avivamento para esse lugar. Eu quero deixar registrado nesse vídeo aqui já, desde então. Eu vou trazer um avivamento para este lugar e que você vai plantar uma igreja nessa cidade. Uau, é assim, né? Um pouco desafiador, porque você chegar num pastor na igreja e falar, eu vou plantar uma igreja aqui. Loucura. E aí o que acontece? Assim, eu lembro que eu demorei muito tempo, fiquei umas meia hora pensando se eu ia, se eu não ia, se eu ia, se eu não ia. E eu fui, toquei a campainha, falei no momento lá estava a secretária. Aí passou um outro dia, no outro dia eles me ligaram, uma outra secretária me ligou e falou assim, Flávio, a gente está muito surpreso aqui com a mensagem que você trouxe e tal, né? Você já conhece o pastor dessa igreja aqui? Eu falei assim, não sei nem quem é. Ela falou, sério, você não conhece? Eu falei, não conheço. Olha, não sei se você sabe, mas o pastor aqui da igreja, ele é o presidente de plantações de igrejas no estado da Califórnia. Que coincidência! Da organização tal. Aí eu falei assim, meu Deus, como que Deus é perfeito, né? Então, assim, eu fui parar no lugar certo, guiado pelo Espírito Santo. Sim. E dali, então, nós passamos pelo processo de avaliação de pastores do Converge, né? Do Converge PECWES. Então, nós fazemos parte dessa organização que tem pastores de plantação de igrejas, né? No mundo inteiro. Inclusive, passamos... Nesse processo de avaliação, passamos com pastores da Índia, da África, de vários lugares do mundo. E ali o Senhor nos chamou também para viver esse novo tempo. Então, assim, é tudo muito novo. Ainda a igreja está estamos ali com as reuniões na nossa casa, onde vidas estão se rendendo ao nome santo do Senhor. E eu creio que até o final deste mês de agosto nós vamos estar inaugurando a igreja no prédio. Esse bebê. Não, maravilhoso, Stephanie, maravilhoso, assim, Sim. Deus é fiel. É um processo lindo, Flávio, porque o reino de Deus, ele é igual uma semente mesmo, né? Você não entende a dimensão e o alcance dessa frutificação. E às vezes você pega uma semente, você pensa só uma semente, mas o poder, a genética dessa semente, ela faz frutificar, né? Exatamente. E eu creio que o Senhor está trazendo realmente um avivamento e fica o chamado, né? Nós somos chamas desse avivamento, focos desse avivamento. O avivamento começa dentro de nós. Sim, começa dentro de nós.
né? Não é algo que vai chegar, é algo que já está e você vai ser gerado dentro de você. E essa chama vai se conectar a outras chamas. E quando a gente vê, a gente vai ter uma labareda muito grande aí. Exatamente, um Um avivar do avivar do céu. céu. Essa cidade será transformada, não será lembrada mais como lugar de promiscuidade, será lembrada como cidade santa, lugar onde a manifestação e o poder de Deus está. É uma das coisas lindas, né? Nós temos aqui pertinho de nós em Reading, né? A Bethel Church, que é exatamente isso que você trouxe, Flávio, porque eles chegaram ali e mudaram a história daquela cidade. Tudo mudou. Porque passou a ser um centro de cura, de encontro com Deus mesmo, né? Sim, sim. E realmente, assim, é isso que nós esperamos. Que venha, Senhor, né? Amém. Esse avivamento. Amém. Sobre nós, sobre a nossa cidade, né? E todas as chamas, Senhor, acende essas chamas no coração dos nossos irmãos, né? Amém. Amém, Flávio. Amém. Tô ansiosa para esse próximo. Amém. Glória a Deus. Glória Nessa a Deus. próxima fase. Amém. Deus já está agindo, nós estamos com o nosso coração muito aquecido, né? Grandes coisas vão acontecer nesse tempo, milagres vão acontecer, né? Vidas transformadas, direção. O Espírito Santo vai fluir em nosso meio, tenho certeza disso. A gente sente um alinhar de Deus, né? Pro tempo e tudo. Amém. Que quebra-cabeça! Uau, com certeza, com certeza. Assim, eu posso falar para você que, assim, se fosse alguns anos atrás, porque, assim, o Flávio de 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás, ele não é o mesmo Flávio. Nós sempre estamos nos movendo para uma nova estação. Então, assim, essa é a peça certa do quebra-cabeça para esse quebra-cabeça, para esse momento exato que o Senhor quer da gente. Flávia, agora falando sobre quebra-cabeça. Como foi a sua experiência com o livro Quebra-Cabeça da Vida, né? Quando você pegou aquele livro ali nas suas mãos, qual que foi a impressão ali? Foi uma experiência excelente, Stephanie. Principalmente a parte que fala sobre paternidade, né? Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, meu pai ele viajava muito de avião e assim, eu via meu pai viajando, eu ficava com vontade de viajar também, assim, né? Eu falava, nossa, um dia eu perguntei para ele, pai, eu queria também viajar muito de avião, assim. Aí meu pai falou para mim assim, filho, você vai enjoar um dia você vai enjoar de andar de avião. Mal ele sabia, né? Meu Deus do céu. Quantas viagens a gente já fez, quantos daqui pro Brasil, pra Europa, para o México, para tantos lugares, né? Eu nunca imaginava viver tantas coisas assim como a gente já viveu, né? E foi realmente assim o poder da palavra de um pai na vida de um filho. Mesmo que foi essa palavra que ele liberou sobre a minha vida, que fez realmente uma grande diferença. Então, assim, existe um poder espiritual muito grande quando você libera uma palavra sobre a vida do seu filho, né? Quando você fala para o seu filho, você vai ser inteligente, você é inteligente, você é próspero, né? Sim. Você é cheio da palavra do Senhor, né? Você é um menino cheio da presença de Deus, você é uma menina cheia da presença de Deus. Então, assim, isso faz realmente uma diferença muito grande, né? Com certeza, na vida do seu filho. E essa afirmação do pai, do nosso pai, né? Exato. Ela tem que ser tão importante ou tão poderosa, ou na verdade muito mais poderosa do que às vezes a palavra até dos nossos pais, né? Porque assim como você, eu também tive o privilégio de ter um bom pai. Mas quantas pessoas viveram experiências terríveis, né? Com pais que não representaram a sua paternidade, que não trouxeram essa representação do próprio Deus, da paternidade de Deus, né? E como é importante o que você está falando hoje, né? Como um pai, nós como pais, a gente declarar sobre os nossos filhos, né? Exato. Liberar sobre eles palavras de bênção. E cuidado mesmo, né, Flávio, com as nossas palavras. Muitas vezes, na hora do nervosismo, a gente solta palavras que vão marcar os nossos filhos, como você falou, lá na infância, exatamente, né? Se seu pai tivesse, talvez, dito para você, menino, isso não é coisa para você, né? Exato. É um trauma que vai ficar lá atrás, né, infelizmente. E assim, o seu filho, ele vai ter que lidar com aquilo quando ele crescer, né? Pensa, você marcando a vida dele por causa de uma palavra, às vezes, né, de maldição, infelizmente,
que você lançou sobre a vida dele quando ele crescer. Vai ser muito difícil para ele. Aí ele vai precisar, talvez, de uma ajuda profissional. Sim. Então, assim, então, o que a gente puder evitar, né? Eu acredito que a gente tem que fluir nos dons do Espírito, né? Nos frutos do Espírito, né? Para que a gente tenha né? esse balance, esse equilíbrio, né? E, na verdade, Flávio, eu diria assim, né? Resumindo, né, o livro, parecer com Jesus, porque quanto mais pertinho de Jesus a gente está, mais a gente exala, Exato. mais a gente se parece com quem a gente anda. Sim. Né? E tem um dito popular que diz, né? Diz com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Exatamente. Né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Então, assim, e a verdade é essa, que a gente acaba refletindo o meio que a gente está, né? A gente acaba falando a mesma linguagem, vestindo a mesma roupagem. E quanto mais a gente anda com Jesus, mais a gente parece com ele. E automaticamente mais a gente fala como ele, a gente reage como ele, age como ele, vê como ele, ouve como ele. E automaticamente tudo isso vai se tornando leve e fácil. Sim, Stephanie, é verdade. Né? Cuidar dos filhos, assumir as funções, os papéis, o chamado de Deus, por mais desafiador que ele seja, é leve e suave. Totalmente, Stephanie. Quando você entende isso, que você faz parte desse reino de Deus, tudo engloba sua família, sua casa, né? E você passa a desfrutar, né? Sim, a palavra é desfrutar dessa. E como você falou, né? Não tem como servir ou ser parte do reino parcialmente. Exato. É tudo ou é nada. Não tem como você ser parte do reino só na igreja ou só no meio dos crentes. Tem que ser em todo lugar, especialmente dentro de casa, especialmente com os mais próximos, porque são esses que vão testificar, né, do nosso caráter. Nossa família, né? A nossa família, né? Sim. É verdade, Flávio, mas é muito gratificante ver, assim, as pessoas que, como você, né, caminharam, fizeram parte da minha história e podem testificar, né, assim, tudo que está ali no livro, e identificar ali, né? Stephanie, assim, a gente vê o tempo, Deus trabalha no tempo, né? E a gente vê, conheci uma Stephanie, uma menina já muito usada por Deus, né? Uma menina sempre, uma mulher, né? Naquela época, uma jovem senhora, ainda é jovem, né? Muito jovem. Já era uma senhora, já era casada, né, Flávio? Mas assim, Stephanie, a sua identidade nunca mudou. Assim, eu tenho que te falar isso. Você sempre se manteve firme nos seus propósitos, daquilo que você acredita. Amém. E sempre creu naquilo que Deus tinha para você, né? E assim, isso é maravilhoso. Eu conheci você e você sempre continuou sendo, acho que todo mundo que te conhece sempre continuou sendo essa mulher cheia de Deus, essa mulher cheia de experiência com Deus, cheia de vida de Deus. E isso é algo inspirador para minha vida. Eu posso te falar isso, assim. Sou grato a Deus pela sua vida, da sua família, do Thiago, das crianças. Vocês são um presente para nós, né? Parte dessa transformação de vida, eu sou muito grato a vocês. Realmente vocês, por muitos anos, por muito tempo de convivência, foram um espelho para mim, para minha família, em tudo. E esse livro agora nos presenteou, né? Nos presenteou de uma forma assim que realmente foi maravilhosa. Trouxe mais ainda esclarecimento da parte de Deus. Aprendemos mais da parte de Deus através desse livro, né? Que bênção, então, uma bênção. Você que ainda não adquiriu, você pode ter acesso. Realmente vai ser transformador na sua vida. Amém, amém. É muito gratificante, né? Porque quem está perto pode testificar, né? É verdade. É verdade, Flávio. Muito gostoso estar aqui, esse nosso papo, muito edificante, né? Mas eu queria muito te dar uma oportunidade, antes da gente concluir isso aqui, de você deixar uma mensagem para o mundo. Se você hoje pudesse dizer para o mundo, né? Uma mensagem para não ser esquecida, o que você deixaria? Você não é aquilo que falaram que você era. Você nasceu para reinar.
Você nasceu para se levantar e não para ficar caído. Você é mais que vencedor. Uau, que palavra, hein? Levanta, né? É tempo de se levantar. O verdadeiro evangelho não está ligado naquele que caiu, mas o verdadeiro evangelho é sobre aquele que se levantou. Levante-se, levante-se e levante-se. Amém, amém. E é verdade, gente, né? O Senhor está ali, prontinho para nos levantar pela mão e nos colocar de volta no caminho, refocalizar nossa visão, nos dar um destino, né? E reconectar a essência daquilo que o Espírito Santo plantou no nosso coração com os desígnios de Deus, com o propósito eterno, com reflexo e a imagem de Jesus. E esse é o evangelho, né, Flávio? O verdadeiro evangelho. Verdade. É Cristo em nós. Amém. O segredo agora revelado. Verdade, minha irmã. Amém. Stephanie, eu quero te fazer um pedido, posso? Claro. Eu queria que você autografasse o livro para mim. Olha só, gente, que prazer. Pedi aqui a produção para trazer para gente. Obrigado, produção. Flávio, Stephanie. que prazer, que honra. Muito obrigado, viu? Engraçado, Flávio, que eu me lembrei, né? Gente, quando eu era menina, eu já havia recebido uma palavra de Deus. A pessoa que era uma criança, a pessoa que falou, né? Essa palavra, entregou essa palavra para mim. E ela falou: você vai para os Estados Unidos. Uau. Ela falou para mim desse jeito. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vir para cá, não fazia parte da realidade da minha família. Falou: você vai para os Estados Unidos e você... Ela falou assim: você vai gravar muitos CDs. Naquela época não existia CD, era uma coisa futurística, era uma coisa para o futuro, não era uma realidade daquela época, né? Na época da fita cassete, CD era coisa moderna, do futuro. Então, assim, hoje eu consigo entender, porque assim, gravar CD naquela época era cantar. Para quem me conhece, esse não é um dos meus maiores dons. Olha aí. Apesar de que a Kênia ama quando eu canto para ela. Eu quero alegrar o dia dela, eu canto para ela. Flávia, é um segredo nosso. Legal. Eu tenho certeza que ela morre de rir do outro lado, sabe? Mas assim, hoje eu consigo compreender que ela não tinha uma visão clara, então ela expressou no mundo que ela conhecia. Exato. Ou naquilo que ela previa como futuro, né? Mas no dia do lançamento do livro, em que eu assinei tantos livros, essa palavra ela me veio, né? Porque era a ideia de uma coisa assim, de você seria conhecida. As pessoas iam te conhecer por algo que você fez. Sim. Só que eu não tinha na minha perspectiva jamais ter escrito um livro, fazer algo que ficasse gravado. Exato. Né? Porque várias vezes eu questionei o Senhor, mas Senhor, por que eu preciso escrever isso? Né? Por muitos anos da minha vida, eu ministrava ali na igreja, nas células, em cursos, seminários. Tipo assim, as pessoas estão recebendo, não preciso gravar isso. Mas a ideia é que o Senhor queria perpetuar a mensagem. Né? Queria transferir para mais gerações, porque quando você fala e a pessoa ouve, muito daquilo não vai ser guardado para a próxima geração, né? Sim. Então, quando você arquiva, escreve, e eu vi isso se concretizando naquele dia. Isso é maravilhoso, é um legado, né? Um legado que você está deixando, né? Criando, e isso é maravilhoso. Verdade, Flávio. Olha, uma honra. Você vai guardar. Muitíssimo obrigado, minha irmã. Vai virar relíquia. Esse aqui ele vai ficar num lugar muito especial, pode ter certeza disso. Amém, Flávio. Muito obrigada. Olha, foi um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Sei que a agenda é lotada, o compromisso não é fácil fazer esse momento. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Aqui. E esse quebra-cabeça conectou. Que é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Mas muito obrigada, Flávio. Obrigada, né, por me honrar estando aqui, honrar lendo o livro, honrar sendo parte da nossa família, dos nossos amigos íntimos, sim, né? Com certeza. Flávia, Camila são aquela turma de amigos que você conta nos dedos da mão. Amém, vocês também. São amigos íntimos, na verdade, sim. Amigos já ficou para trás. Amigos mais chegados que irmãos, verdade, já virou família, né, Flávio? Com certeza. Muito obrigada. E
Tamo junto em oração aí por essa nova fase. Amém. Tenho certeza que o Senhor já decretou que é uma bênção, já deu certo. Amém, nós cremos. Grandes coisas vão acontecer no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigada por esse momento, com você, estando aqui com a gente. Espero que você tenha sido grandemente abençoado e edificado, né, com o testemunho do Flávio, que é alguém que venceu, que é alguém que realmente se encontrou com Jesus, se conectou na sua identidade e saiu de um lugar de não saber quem ele era para uma coroa na cabeça. Amém. Um lugar de liderança, de autoridade em Deus. E o convite fica para você, né? Só pedir a Jesus mesmo, Senhor, me encontra aqui nesse lugar onde eu estou e me leva, Senhor, para o lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Amém. E que seja essa sua oração. Compartilha aí com quem precisa ouvir. E a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Até o próximo.